Conexão CNN. Conexão CNN que encontra com Yuri Pita. Bom dia para você, Yuri. Olá, Nonato. Bom dia para você, Larissa, Leandro, Thaís e todos os ouvintes. Leandro Rezende, Rio de Janeiro. Bom dia, Leandro. Oi, Nonato. Bom dia para você, para Larissa, Thaís, Yuri, todos os nossos ouvintes também. Thaís Arbex, bom dia para você. Você está em Brasília, né, Thaís? Eu estou em Brasília, Nonato. Bom dia, Larissa, Yuri, Leandro e a todos os ouvintes. Conexão, então, nos 3 estados, São Paulo, Rio e também Brasília. Falando em Brasília, Thaís, ontem houve o lançamento oficial, né, do Plano Nacional de Imunização. CNN acompanhou pela manhã a fala do ministro Pazuello, também o presidente Jair Bolsonaro participou do evento. Qual foi a tua impressão, antes da gente partir para outros detalhes que rondam aí essa discussão em torno da vacinação, Thaís, desse lançamento, com o acréscimo, inclusive, de alguns grupos prioritários que não estavam primeiramente detalhados, mas que nós descobrimos ontem que farão parte de grupos prioritários também, como quilombolas, ribeirinhos e etc. Pois é, Nonato, a inclusão desses grupos, de certa forma, foi um avanço no plano, porque no sábado o documento que tinha sido entregue ao Supremo Tribunal Federal não colocava esses grupos como prioritários, mas havia uma observação ali que eles poderiam sim vir numa atualização desse documento. Voltando um pouco à sua pergunta, o presidente Jair Bolsonaro diminuiu um pouco o tom ontem, fez até uma meia-culpa ali em relação aos governadores, e isso se dá muito também pela presença de alguns governadores no evento. Tinha Helder Barbalho, do Pará, tinha Wellington Dias, do Piauí. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez, de certa forma, um aceno ali, porque percebeu que estava ficando, de fato, isolado nesse discurso da vacina, né, nessas contradições que ele vem lançando o tempo todo, Nonato. Entendi. Yuri, como é que você viu esse lançamento e até essa inclusão, e pegando como gancho o que disse a Thaís, essa redução na fervura mesmo, né, que é algo que a gente comentava ontem, inclusive, o distensionamento que beneficia todo mundo, e me parece que ontem ganhou um outro capítulo, né, Yuri? Pois é, pelo menos ontem era o presidente que estava ali pregando a união e o Ministério da Saúde que estava tentando exercer o seu papel de coordenação, ainda que em alguns momentos o ministro Eduardo Pazuello, quando falou ali de não entender a angústia e a ansiedade da sociedade, é um total descolamento de entender que todos nós estamos preocupados enquanto sociedade e queremos um plano que seja concreto e que seja viável, justamente porque o governo não deixou isso claro até então. Ontem foi o primeiro momento em que o governo começou a dar um pouco mais de clareza do que pretende fazer, embora exista ainda alguns buracos. Ainda há alguns buracos na colocação do plano na rua, principalmente pelo fato de ainda não se ter certeza de qual vacina vai ser usada. Esses grupos prioritários que foram acrescentados, como você colocou, Nonato, ribeirinhos, quilombolas, profissionais do setor de transporte, seja de passageiros, seja de carga, e principalmente um outro público que foi muito alvo de críticas ao ter sido excluído, que é a população carcerária. No primeiro documento, esse que a Thaís Arbex mencionou, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, um documento oficial que foi apresentado pelo governo como um plano que estava em discussão pelo Ministério da Saúde, falava em quase 145 mil funcionários do sistema prisional brasileiro, presídios estaduais e federais, mas não fazia nenhuma menção aos mais de 700 mil presos que agora estão no plano. Não está esse número é do Departamento Penitenciário Nacional, o que equivaleria aí a gente pensando, contando 2 vezes, porque todas as vacinas estão caminhando para serem em doses duplas, estamos falando de quase 1,5 milhão de doses que precisariam ser adquiridas adicionalmente para botar esse plano em prática. O buraco que eu menciono nessa questão dos grupos prioritários é que justamente esse quarto grupo que foi acrescido, incluindo profissionais do setor de educação, professores ou funcionários, entre outras categorias, ainda não há um cronograma previsto para eles, ao contrário do que foi previsto para os profissionais de saúde e para a população idosa. Roberto Nonato. Nessa linha, Leandro, qual é a tua impressão também diante desse Plano Nacional de Vacinação apresentado ontem?
Olha, Nonato, eu até conversei com um pesquisador agora, ontem no final da noite, agora no comecinho da manhã, que participou de uma reunião que teve ontem dos cientistas antes do plano ser apresentado a toda a imprensa, a todo o Brasil. Teve uma reunião ontem lá no Ministério da Saúde e ele celebrou justamente essa inclusão dos grupos prioritários. O ponto que ele mais destacou aí, 2 pontos, né? O Yuri até mencionou um deles, que é no que diz respeito à população privada de liberdade, que não estava num primeiro momento, e também a ideia de vacinar prioritariamente todos os profissionais de educação e não só os professores. Ele considerou, esse pesquisador da Fiocruz considerou isso uma vitória. Só que aí, Nonato, tem um problema se a gente for olhar os discursos, enfim. Mais uma vez o ministro Eduardo Pazuello deu uma data para o começo de vacinação, falou ali mais uma vez em final de fevereiro, meados de fevereiro, mas na prática, Nonato, o que a gente está vendo é o seguinte: o Ministério da Saúde, o governo, a gente ainda não tem de fato uma previsão consistente de quando que as pessoas vão começar a se vacinar aqui no Brasil. O ministro pode até discordar, dizendo que nós, da imprensa, estamos ansiosos e angustiados, mas o fato é que a gente está chegando aí, infelizmente, a 190 mil mortos daqui a alguns dias, e a gente ainda não tem ainda uma sinalização clara de qual empresa vai fornecer o imunizante para a gente. E aí, para dar exemplo de como que o Brasil está atrasado nesse debate, Nonato, eu entrei aqui agora pela manhã no site da Pfizer e vi o seguinte: no dia 20 de julho, então há meses, foi o dia que o Reino Unido assinou um acordo para compra da vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada lá no Reino Unido. 2 dias depois, também tem comunicado aqui no site da Pfizer, foi o dia que os Estados Unidos assinaram um acordo para compra dessa vacina. O que a gente tem com relação à vacina da Pfizer aqui no Brasil, Nonato? A gente tem um memorando, um protocolo de intenções formalizado há poucas semanas para a compra de 2 milhões de vacinas, que não são suficientes nem para imunizar o primeiro grupo prioritário. A gente está aqui discutindo agora, no Brasil, se a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, vai ser a responsabilidade de distribuição dela vai ser do Ministério da Saúde ou do Instituto Butantan, depois de meses de briga política em torno disso. Então a gente está muito atrasado no debate, e a grande verdade é que, angustiados e ansiosos ou não, a gente não tem nenhuma data ainda para começar a vacinar por aqui. E em meio a uma pandemia não tem como não ficar angustiado, né? Acho que todo mundo tá, não só os brasileiros, mas as pessoas do mundo todo, com essa história da pandemia que mudou a vida de todo mundo. Então todo mundo está angustiado e querendo, ansioso mesmo por uma vacina. Tomara que venha logo esse antídoto. E falando nisso, Thaís, o Supremo está discutindo sobre a obrigatoriedade, né, de vacinação. E óbvio que a gente olha muito para a vacina contra a Covid-19. Isso termina nessa semana, Thaís? Nonato, qual que é a previsão do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux? É conseguir terminar o julgamento dessas ações até sexta-feira, porque a partir de sexta-feira começa o recesso do Judiciário. O presidente Luiz Fux, ontem, ao abrir a sessão, ele fez um apelo aos colegas para que esse julgamento seja encerrado até sexta, e aí pediu que os votos fossem mais curtos. Porque qual é a avaliação ali no Supremo? A avaliação é de que é um tema muito importante e que não pode ficar parado. Tem que lembrar que o Judiciário só volta às suas atividades em fevereiro. Então a gente teria um tempo muito grande para essas ações ficarem sem apreciação. São 2 ações em relação à vacina da Covid-19, uma proposta pelo PDT e outra pelo PTB. Ambas discutem a obrigatoriedade da vacina. O PDT é a favor da vacinação compulsória e o PTB acredita que não pode obrigar a população a votar. Ontem, o relator dessas ações, o ministro Ricardo Lewandowski, já proferiu o seu voto e foi naquele caminho que a gente já vinha indicando aqui na CNN, que é a obrigatoriedade indireta, de estabelecer que estados, municípios e a própria União possam criar regras que vinculem a vacina à oferta de determinados serviços ou atividades, Nonato.
Vamos continuar acompanhando, porque é importante, o julgamento será retomado hoje. Mudando aqui de pauta e de assunto, tem outra discussão que a gente está acompanhando de perto e passamos a acompanhar após decisão do Supremo de vetar a recondução de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre aos cargos de presidentes de Câmara e Senado, respectivamente. E aí a gente começou a discutir nomes que pudessem substituir esses dois senhores, principalmente o Rodrigo Maia na Câmara, porque a gente tinha um número maior de nomes circulando. E como a política é muito dinâmica, né, Thaís Arbex, a gente já teve uma mudança de posição agora do Republicanos, que passa a apoiar o Arthur Lira, é isso, nessa corrida? Ontem o Republicanos decidiu anunciar o rompimento de fato com o grupo de Rodrigo Maia, Nonato, e vai apoiar Arthur Lira, o candidato que é líder do PP à sucessão de Maia na Câmara. Qual que foi a avaliação ali do presidente do partido, Marcos Pereira? Partido que tem 32 deputados na Câmara, então é uma bancada que não pode ser desprezada. Ele era posto como um dos 6 possíveis candidatos do grupo de Maia e trabalhou para isso, fez muitas articulações para isso. Na semana passada, contudo, ele decidiu não ingressar naquele bloco formal, formado por 6 partidos, mas no fim de semana houve uma tentativa dos aliados de Rodrigo Maia e do próprio Rodrigo Maia de tentar trazer o Marcos Pereira de volta. Na segunda, inclusive, houve até uma certa movimentação que indicava que ele poderia até ser o candidato desse grupo. Mas o impasse, as divergências internas ali têm sido o tom. E aí ontem ele decidiu romper de fato e apoiar o Arthur Lira. Conversei com ele e ele falou uma frase bastante forte. Ele disse que ele sempre disse que não entraria em jogo jogado e que, na verdade, o Maia tinha um veto velado a ele. Ô, Yuri, nessa movimentação que nós acompanhamos aqui, e como a Thaís bem lembrou, o Marcos Pereira era até um dos nomes cotados, né, para talvez ficar no grupo de Rodrigo Maia, ser um candidato do grupo de Rodrigo Maia. O que é que muda a partir de agora nessa configuração, nesse jogo, à medida em que eu estava acompanhando aqui, esse grupo que apoia o Arthur Lira passa a ter mais de 200 parlamentares, são 203 se a gente pegar todos os partidos e, obviamente, todos forem fiéis, né? Exato, é muito difícil que exista 100% de fidelidade nos partidos. Um ou outro pode ter uma coesão, só que como voto é secreto a gente sequer vai ter condição de tirar isso à prova, Nonato. A grande questão desse ponto, como a Thaís Arbex estava contando, o Marcos Pereira era um dos nomes que estava ali no grupo do Rodrigo Maia desde meados do ano, pelo menos, e o cálculo que os apoiadores da sua candidatura faziam e interlocutores ouviram dele próprio, é que o que ele esperava? Ele esperava ser capaz de mostrar ali no grupo, falar, olha, eu sou o candidato que consegue aglutinar mais votos e por isso deveria ser escolhido o candidato. Esse era o acordo que Rodrigo Maia teria feito com todos os outros candidatos para decidir esse nome. Quando veio a possibilidade dele próprio, Rodrigo Maia, ser candidato, esse acordo foi meio que escanteado e todos esses pretendentes se sentiram alijados nesse combinado prévio. Aconteceu isso com o deputado Marcelo Ramos, que era um dos nomes que estava colocado, e depois com o Marcos Pereira, e ele acreditava, inclusive, que poderia levar o voto de muitos partidos da oposição também. O que acontece nesse ponto? Arthur Lira consolida o seu favoritismo, vai demonstrando que tem mais força nessa eleição até o momento, provavelmente vai trabalhar para tentar vencer a eleição em turno único, ou seja, já ter mais de 257 votos na primeira votação entre os deputados, e a grande questão que fica é justamente a oposição que era cobiçada pelo grupo de Rodrigo Maia, que continua sem conseguir chegar a um consenso. Há deputados que defendem, inclusive, ter uma candidatura própria de oposição, seja para marcar posição, seja para, eventualmente, até ter um desempenho melhor do que o bloco de Rodrigo Maia, e num caso de segundo turno, aí vira outro jogo, mas pelo menos demonstra que poderia ter até mais força se conseguisse andar coesa. Mas essa demora de Rodrigo Maia fez o seu grupo dispersar e também está fazendo a oposição bater uma certa cabeça, não? É mais um lance nesse xadrez, né, Leandro, que a gente vai acompanhar até pelo menos fevereiro, né?
Pois é, e aí essa é uma decisão importante. Estava observando aqui como é que vai ficar a esquerda nesse cenário, né? A gente tem o principal partido de esquerda, que é o PT, a gente tem o presidente do PT, Washington Quaquá, que é daqui do Rio de Janeiro, foi prefeito de Maricá, cidade da região metropolitana, que já estava sendo criticado por correntes internas aqui do PT do Rio por ter feito um acordo com um bolsonarista em eleições municipais, mas ele fez uma defesa aí de que o partido faça um acordo justamente com Arthur Lira, que é o candidato do presidente Bolsonaro à presidência da Câmara, né? O Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, fez esse aceno aí, certamente uma proposta que causa polêmica dentro da esquerda. Mas o fato é, né, tem muita água ainda para se jogar muito jogo ainda para se jogar dentro desse cenário na disputa para a sucessão da Câmara, que realmente, se a gente for olhar, não vai ser o ano pós-pandemia, né? Vai ser o segundo ano da pandemia que certamente vai assentar as bases para as eleições presidenciais de 2022. Então, ter o controle sobre qual vai ser a agenda do legislativo no ano que vem é fundamental, tanto para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, tanto para o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que certamente vai ser um player importante nas eleições de 2022. Então, a disputa, né, já coloca aí, a nacionalização dessa disputa já coloca, sem a menor dúvida, as eleições presidenciais já no horizonte, mesmo a gente ainda no rescaldo das eleições municipais desse ano, Nonato. Leandro, obrigado e até amanhã, hein? Valeu, Nonato, até amanhã, valeu. Obrigado, Yuri. Um abraço a todos, Nonato, até amanhã. Thaís Arbex, até amanhã, Thaís. Até amanhã, Nonato, um abraço a todos. Conexão CNN, Thaís Arbex, também Leandro Rezende e o Yuri Pita. Hoje falamos aqui do Plano Nacional de Imunização e também da sucessão na presidência da Câmara, essa disputa que está apenas no começo.